Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e tenho muito prazer de estar aqui com vocês. Bom, é difícil vender um imóvel? É real a dificuldade de vender um imóvel hoje em dia? Quais seriam as causas principais dessa dificuldade? Nós estamos aqui com o debatedor Nilson, que eu agradeço a presença, para me ajudar a entrevistar esse que é o Totti Faria, o nosso entrevistado de hoje, e que que vai falar para nós dessa dificuldade ou até de como retirar essa dificuldade. Diz aí. Primeiro, há muita felicidade de estar aqui com você, nosso grande amigo de longa data, Nilson, professor Abramo, e vocês, telespectadores da mesa de debate, grandes amigos. É importante deixar claro que antes da gente iniciar a questão do que é difícil, do que é fácil, as dificuldades da venda do imóvel, a gente pensar muito que qualquer situação da nossa vida torna-se difícil diante das questões simplesmente colocadas por amadores, aqueles que muitas vezes as pessoas não são os especialistas que estão fazendo. Então, realmente, a venda de imóvel fica difícil quando a gente quer fazer sem técnica, quando a gente quer fazer de acordo com o que acha que é melhor, porque muitas vezes a gente pensa que entende das questões, sobretudo burocráticas e questões do mercado imobiliário, e acaba demorando, perdendo tempo, e a gente sabe que em bens de grande valor, como no mercado imobiliário, acaba que o tempo influencia muito no valor do imóvel, influencia muito no valor desse principal patrimônio que uma família constitui. Claro. Em off nós estamos conversando aqui sobre que, como você falou, que aparece muitas pessoas falando, como que você faz? Aí um cara chega e diz para você assim, eu estou vendendo muitos imóveis, e você fala, eu estou com essa dificuldade e tal. Então você diz que tem muito bicudo aí, tem muita gente dando bicudo aí no mercado e não está sabendo o que está falando, né? E uma das coisas que você falou é o seguinte, a gente quer vender. O mercado está deprimido, né? Então, em momentos de crise, a gente tem que ter outras medidas. Por exemplo, uma das coisas que eu me lembro de ter conversado com você é a questão do profissional que aconselha quem quer vender. E também do profissional que aconselha quem quer comprar, né? É fundamental. Hoje, quando a gente chega com o nosso cliente, hoje, quando a gente chega, eventualmente, a gente precisa, de toda sorte, entender a região que está aquele imóvel, em qual mercado ele está inserido. E é muito difícil, quando a gente brinca, tem muito curioso, tem muitas pessoas falando, é muito difícil a gente ter um especialista em casas de alto padrão, acima de 2 milhões, 2 milhões e 500 mil, ao mesmo tempo ele ser um especialista no imóvel mais barato, na faixa de 100 mil. Então, o principal, em Juiz de Fora, por exemplo, que tem uma questão de geografia muito interessante, é a gente buscar um especialista devidamente registrado no Conselho, no Cresce, onde ele vai poder orientar essas pessoas, orientar você que tem o interesse de vender o seu imóvel, orientar você que está há algum tempo querendo vender e muitas vezes coloca a culpa numa crise financeira do país, muitas vezes coloca a culpa em vários governos, e que muitas das questões ela está envolvida com a falta de exatidão do preço certo. Por quê? O especialista naquela região, vamos citar, por exemplo, Bom Pastor, Alto dos Passos, Gramber e São Mateus, tem uma característica. Ao mesmo tempo, a gente pega outra região de Juiz de Fora, Bairu, Manuel Honório, Morro da Glória, tem outra característica. Então, a gente precisa buscar os profissionais que estão habilitados e, ao mesmo tempo, que conheçam aquela região do mercado, que eles saibam a movimentação daquela região e pode prestar um melhor serviço ali, especificamente para porque onde... ele entende daquilo ali, né? Ele entende daquela questão. O Totti, tem uns aplicativos na internet, o que você acha desses aplicativos? Você acha que foge totalmente ou tem coisa boa ali? Não, os aplicativos, a questão tecnológica é uma mão que não volta, tá? É muito bem-vindo, toda essa questão tecnológica vem para ajudar e tudo aquilo que é para ajudar é muito bem-vindo. A grande questão é que o aplicativo ele é muito útil para aquele cliente que está querendo
querendo comprar um imóvel. Os aplicativos eles são muito bem-vindos para você que está buscando a melhor opção para sua família, você que está buscando. Esses aplicativos eles atendem muito a essa questão. Agora, os nossos clientes que estão querendo vender por algum motivo, toda venda tem uma real situação, realmente os aplicativos não são muito aconselháveis ainda, tendo em vista porque nosso país, e não poderia ser diferente, ainda tem muita regra que tem que ser cumprida. Isso é ótimo. A questão de 20, 25 anos atrás, tivemos um grande problema, que foi o caso da Encol, e que evoluiu muito a legislação nacional, aonde trouxe garantias justamente para esses clientes. Então, o mais indicado, você que quer vender o seu imóvel, é procurar um especialista e com ele você poder confiar, debater e realmente apresentar as melhores estratégias de marketing para a venda do seu imóvel e, de toda sorte, ouvir muitos bons conselhos que vão ajudar a acelerar o processo de venda desse imóvel. Que tem avaliações que são subjetivas, né? Tem muitas questões subjetivas. Tem questões, professor, que às vezes você perde uma venda por um gosto de futebol. Muitas vezes você deixa de vender uma casa por uma questão simplesmente religiosa. Então a gente precisa orientar aos clientes questões político-partidárias. Essas paixões têm que ser deixadas de lado quando do momento que a gente está no processo de venda, de negociação do imóvel da sua família. Isso, Abraão, eu queria fazer uma colocação para o nosso entrevistado. Sim. Totti, primeiro é um prazer estar aqui com você, estar te entrevistando. Meu Parabéns pelas dicas que você tem dado aí. A gente tem visto isso pelas redes sociais. E também, Abraão, parabéns você por estar aqui apresentando esse programa agora. É um prazer para mim, é a primeira vez que eu estou participando, por isso que eu estou tomando esse tempo para falar. Eu gostaria de saber, Totti, uma curiosidade que a gente tem. Por exemplo, a gente já vive o Juiz de Fora há muitos anos e vê como é o mercado de Juiz de Fora. Primeiro, nós temos uma característica aqui, e você falou muito bem, essa questão da composição do preço do imóvel. Sim. A gente vê falar de outros países, eu não sou nenhum especialista no mercado americano de imóveis, né? É totalmente diferente do Brasil, não é a mesma coisa, mas a gente vê Juiz de Fora. Por exemplo, o imóvel, quanto mais tempo ele fica no mercado aqui Juiz de Fora para ser vendido, mais ele aumenta o preço. Devia ser o contrário. Então, quer dizer, a gente vê essa noção. Então, a gente hoje tem aí vários canais de vendas de imóvel, né? Hoje você vê a foto, você tem possibilidade de fazer tudo, mas, mesmo assim, a gente tem notado, está havendo uma dificuldade do mercado de venda de imóvel. Você acha que isso é só por falta de dinheiro, é a crise, ou também o foco é esse aí, é saber fazer a venda adequada àquela região, adequada à nossa cidade? Olha, a questão de preços em Juiz de Fora, de se sobe, se desce, isso tem uma relação totalmente direta com as pessoas que estão vendendo esse imóvel. A real necessidade, porque tem vários imóveis em Juiz de Fora que, no fundo, a pessoa coloca à venda, mas ela não quer vender. A gente dá um exemplo, se você pegar um smartphone e colocar à venda a R$7.000, você não vai vender. É verdade. Agora, se você colocar 3, aquele smartphone moderno. Então, é uma comparação que a gente traz para o mercado imobiliário, tendo em vista que, se for comparar com o mercado de automóveis, o mercado de automóveis tem a tabela FIPE consagrada, aonde você tem uma referência muito grande dos valores dos carros. O mercado imobiliário não existe isso, mas o mercado imobiliário existe sim uma comparação de preços dos imóveis naquela região, aonde, se você realmente quer vender, você precisa colocar uma ótima precificação. Hoje, passamos por uma grande, talvez a maior crise dos últimos 50 anos. Se você quiser comercializar bens de alto valor, tem que estar muito bem precificado. E quem vai poder fazer isso é o profissional que ali tem experiência e tem lidado com isso. A gente vai esbarrar numa questão de dificuldade, é falta de dinheiro. O mercado imobiliário, mais de 70% dele, ele é movimentado
pelo crédito imobiliário. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Esse crédito parece que está meio na berlinda, né, nesses últimos meses aí, nesses últimos anos, né, dois Nós anos. passamos muita dificuldade com o crédito imobiliário, tendo em vista as ações restritivas, que é, sobretudo, a Caixa Econômica, maior fomento imobiliário do Brasil, estava com muita dificuldade de liberar recurso. Então, para o nosso telespectador entender, se você fosse comprar um imóvel, você precisava de 50% do valor dele para dar de entrada. Isso dificultava muito. Então, por exemplo, para 300 mil, você precisava de 150 mil para dar de sinal. Isso dificultava muito. Hoje, as novas regras da Caixa, em alguns casos, com apenas 10% de sinal, você já compra a casa própria. Muitas vezes, com 20%, você compra o seu imóvel. Então, no mesmo exemplo, de 300 mil, você com 30 ou 60 mil de sinal... A venda de um carro. Você, muitas vezes, com um carro, você desfaz de um patrimônio ou usa o fundo de garantia, você consegue realizar esse tão sonhado empreendimento, tão sonhado bem para sua família, que é a casa própria. Ô, Totti, existem outras instituições que também estão fazendo mais ou menos o papel da Caixa? Parece que existem agora bancos menores, esforços menores. Sim. O crédito bancário nos últimos 10 anos evoluiu muito por todas as composições que têm acontecido. Então, hoje, os bancos privados de toda sorte investiram pesado, né? Todos os grandes bancos do mercado, os médios bancos também, cooperativas menores, também já estão operando. E, sobretudo, não podemos esquecer, o nosso o Banco do Brasil também passou a operar no mercado de crédito imobiliário. Então, o conselho, a gente sempre conversa com nossos clientes, busque as melhores taxas, independente da instituição financeira, tendo em vista que a gente tem grandes instituição financeira, o Banco Central tem grande garantia em cima do crédito imobiliário e, dessa forma, o consumidor ele pode escolher a taxa que melhor lhe convier. Isso facilita demais também para os clientes. E, de toda forma, né, é bom reforçar aqui que quem quer vender o imóvel, até quem quer comprar o imóvel, precisa do profissional, né? Assim como quando você está doente, você precisa de um médico, né? Quem quer vender um carro, às vezes, não quer vender dentro de uma agência ou quer vender diretamente, mas o imóvel, você precisa de uma série de avaliações, uma série de coisas legais, né? E tem algumas dicas. Agora, eu queria, só para finalizar o nosso programa, não sei se o Nilson vai querer fazer alguma pergunta, eu queria que você falasse qual é a dica de ouro. Eu fico muito honrado quando me coloca nessa questão, porque, a bem da verdade, a gente precisa, antes de mais nada, entender que o processo de venda do imóvel ele é um processo interpessoal, um processo que vai envolver uma conquista. Da mesma forma da relação humana, a gente precisa conquistar aquela família, aquele consumidor que quer comprar o seu imóvel. Dessa forma, existem algumas dicas de ouro, eu fico muito feliz com a sua palavra, mas existem algumas dicas que a gente pode falar com o cliente e a gente procura no nosso dia a dia na empresa poder orientar aos nossos clientes que querem vender. Por exemplo, é muito importante o imóvel estar iluminado, é muito importante o imóvel estar arejado. A gente precisa, de toda sorte, que o cliente ele sinta-se à vontade. Organização dentro da casa, dentro do apartamento, dentro da cozinha, que é um cômodo que muitas vezes a decisão de compra é feita ali. Quanto mais, vou usar um termo muito comum, né, no senso comum, quanto mais entulhado tiver, a impressão de espaço é menor. Então, vamos tirar dali, seja uma batedeira, seja um liquidificador, seja tudo que fica para dar amplitude e possibilidade das pessoas conhecerem o real. A questão de personalização. Eu falei um pouquinho aqui de paixões político-partidária, time de futebol, religião. Isso tudo a gente tem que deixar neutro. Mas, mais ainda, porta-retrato, todas essas questões que você vai envolver a sua família é desnecessário. A gente precisa despersonificar aquele ambiente para as famílias que ali estão visitando com a possibilidade de compra, que ela possa sonhar o sonho delas, que elas podem sonhar, imaginar e pensar no crescimento dos filhos naquele ambiente de uma forma muito pessoal. São dicas que influenciam demais.
E, para finalizar, é uma questão que a gente, todos envolvidos no processo de negociação imobiliária, eu deixo muito claro. O profissional que está habilitado, o profissional corretor de imóveis que tem técnica, que tem conhecimento, ele muitas das vezes ele sabe a colocar o momento certo de conversar com o cliente que tem o desejo de comprar aquele imóvel, com a família. E muitas das vezes o proprietário ele vai ser colocado, vamos falar, contra a parede com algumas dúvidas e que pode ser que atrapalhe a negociação. Totti, explique isso um pouco melhor. Por exemplo, existem algumas coisas, alguns históricos daquele imóvel que pode surtir alguma dúvida. E que a melhor questão é você levar 100% de certeza. E, às vezes, o proprietário ele não tem essas informações tão precisas que o profissional treinado tem. O profissional treinado tem. Ele vai saber levar. Então, se o profissional treinado não sabe, a resposta dele é: não sei, vou levantar junto à convenção de condomínio, vou levantar junto à própria construtora e vou apresentar para você. Já o morador, muitas vezes, por falta de técnica, por falta de habilidade, a profissão dele é outra, advogado, dentista, médico, e ele não sabe, e acaba que, por não saber e sente na obrigação de responder, atrapalha um pouco a negociação. Isso. Totti, uma dúvida que eu tenho aqui, que as pessoas reclamam muito sobre isso. A gente tem uma técnica, a gente tem um procedimento que deve ser adotado. Que hoje em dia, em razão dos novos lançamentos, e os prédios hoje são mais modernos, né? Os apartamentos às vezes têm outros atrativos, e as pessoas alegam hoje que tem uma dificuldade muito grande de vender o imóvel mais antigo. Qual que seria a dica para essa pessoa que está nessa situação, que está querendo vender um imóvel antigo? Metendo a minha colher aí é tornar o imóvel atraente, né? A primeira, eu fico assim, a primeira dica é: deixe esse imóvel antigo muito atraente. É a primeira coisa. Não tente vender uma coisa suja, feia, sem pintar, que é uma coisa que já que eu vou vender mesmo, acaba deixando de lado. E muito pelo contrário, se eu vou vender, eu tenho que cuidar para que valorize. Segunda questão, que as pessoas que têm imóvel antigo e ficam na dúvida, porque muitas vezes a pessoa quer vender um imóvel antigo num preço emocional. E não é um preço racional. O valor sentimental. O valor sentimental. Aí acaba que esse valor sentimental, que os nossos telespectadores me desculpem, ele só tem valor para você. É verdade. Que não é? As pessoas que estão comprando, elas estão comprando um imóvel, estão comprando um bem. Não tem a questão emocional envolvida. Vale 230 mil, é 230 mil, mas não é porque ali eu tive grandes lembranças, porque ali foi muito bom, ou porque eu já gastei há 5 anos atrás tantos mil no banheiro que... Não, você gastou e usou. Né? Então, o valor do bem, ele está ali. A gente precisa entender que essas questões imobiliárias, elas seguem uma ciência exata. Tem que ter racionalidade. Racionalidade. Né? Tem uma figura na novela ali que a filha chama, eu não sei dizer quem é, mas a filha chama uma decoradora, uma pessoa que entende de interiores, e a mãe está perto. A mãe, a casa dela é cheia de piripoca, parece um... A gente sabe bem o que é isso. Então, aí ela vira e fala assim, a moça vira e fala assim: nossa, você vai achar maravilhosa aqui a minha decoração. A mulher falou: eu jogaria tudo fora. Eu jogaria tudo fora. Totti, nessa linha que você está falando, então, por exemplo, quando a pessoa, às vezes o imóvel está meio judiado, não está muito legal, seria necessário, se a pessoa quisesse realmente vender, tivesse precisando vender, que fizesse até uma pequena reforma. O mais indicado. A gente sabe, entende que muitas das vezes as pessoas não têm esse recurso para fazer uma reforma. O mais indicado é poder deixar cada vez mais atraente, e muitas das vezes você consegue transformar esse ambiente com uma boa pintura, você consegue transformar esse ambiente. Por exemplo, o apartamento fica... você quer vender e você muda. O apartamento fica vazio. Fica muito sujo, doutor Nilson, fica muito sujo. Muitas vezes, na própria mudança, acaba machucando as paredes, né? Vamos dizer, no bem popular, quebra um pedacinho, solta uma questão, que quem vai comprar, essa impressão, mesmo sabendo que isso eu arrumo, isso eu conserto,
acaba que quando ela vê um outro imóvel em condições melhores, chama mais atenção. É um processo de conquista. A gente não pode esquecer. Da mesma forma, eu vou alertar e fazer assim, uma reflexão com o nosso telespectador. Quando você quer vender seu carro, ele está sujo de barro, o que você faz? Lava. Você lava, muitas vezes passa groselha na borracha do pneu, limpa muito bem. Às vezes, troca as borrachinhas ali do freio. Troca as borrachinhas. Não é normal? Quando a gente faz com o carro, com o imóvel, é a mesma coisa. A gente, do mesmo jeito que quando eu quero vender o meu carro, eu deixo ele atraente para o consumidor, quando eu quero vender a minha casa, o meu imóvel, o meu apartamento, eu preciso também ter esse carinho com ele. Então, muitas das vezes, a gente observa que quando você já vai abrir a porta, a maçaneta está solta. E aí a gente fala para os nossos clientes sempre, olha, tem algumas questões que a gente precisa resolver. Porque eu vou trazer uma família que está buscando um novo lar, está buscando sonhos da casa própria, e já no primeiro impacto ele se depara com uma questão ruim, naturalmente que dali em diante a venda é dificultada. É a primeira impressão é que fica. Fica e não é muito legal. O Totti, eu vou te agradecer, a conversa está muito muito agradável, eu acho que você esclareceu muito os nossos telespectadores, aí, os nossos internautas. Eu vou agradecer a presença do Nilson aqui, que pôde me acompanhar, fazendo boas perguntas aqui ao Totti. E você sabe, o Totti Faria é um profissional e você deve eleger sempre um profissional para fazer aquilo que você precisa, né? Você não vai procurar um médico quando você tem necessidade, um advogado quando você tem necessidade. Então, quando você quer vender seu imóvel ou comprar um imóvel, você deve procurar um profissional. É isso que ficou aí do resumo. Então, não existe dificuldade. O que existe é falta de esclarecimento. Tá bom? Eu gostaria de agradecer pela sua audiência e já aproveito para te convidar a curtir e comentar e ativar o sininho aqui das notificações do nosso programa. E nós sempre vamos ver por aqui. Muito obrigado e até o próximo programa. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.